Olá, homem, tudo bem? Neste vídeo eu vou explicar por que o pênis pode diminuir de tamanho. Meu nome é Eduardo Miranda, sou o médico dos homens, que é um médico urologista e andrologista, especialista na saúde sexual masculina, e eu vou te ajudar a parar de falhar na hora H. Então já aproveita aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like, tudo bem? Então a gente já vem comentando ao longo dessa semana e desses vídeos que o pênis, o comprimento do pênis está intrinsecamente relacionado à sensação de virilidade, autoestima e bem-estar da população masculina. Eu também já falei para vocês que as ereções são um processo fundamental para a manutenção da saúde do pênis, uma vez que uma ereção nada mais é do que um relaxamento do músculo que vai preencher ele de sangue oxigenado e isso vai manter os tecidos saudáveis. Além de tudo, para que o pênis ele consiga se encher completamente, é preciso que haja uma boa elasticidade dos tecidos, tanto do tecido muscular como do tecido de revestimento, que é chamado principalmente de túnica abugínea, que dá aquela contenção e que sustenta a pressão interna do pênis. Muitos pacientes, você vê comentando na internet, até no consultório eu vejo bastante, costumam se queixar de que o pênis diminui de tamanho. Será que isso é verdade? Será que isso é um mito? Aproveita para me contar a sua experiência. Deixa aqui o seu comentário, se você já sofreu com isso, se você está sofrendo com isso, ou se você conhece alguém que tem esse problema. Escreve aqui que eu vou responder cada uma dessas perguntas. Então, antes de falar se o pênis diminui ou não, é muito importante que eu esclareça para vocês as percepções sobre as dimensões penianas. Então, o tamanho do pênis, existem dois tamanhos. Existe o tamanho do pênis flácido e existe o tamanho do pênis ereto. Então, o pênis, por ser um músculo, ele sofre muito a ação de alguns hormônios, algumas substâncias do nosso corpo que podem deixar ele mais contraído ou mais relaxado. Isso acontece frequentemente com alterações de temperatura. Então, se você vai para um ambiente muito frio, é muito comum que o pênis se contraia, às vezes até ele tende a entrar para dentro do seu corpo. Por outro lado, em ambientes quentes, como a sauna ou banho quente, você sente que ele fica mais relaxado e mais cheio. Então essas variações do tamanho dele flácido são extremamente comuns e todo mundo passa por isso em maior grau e menor grau. Na verdade, cada pessoa tem uma característica individual a esse respeito. Inclusive, os pênis eles podem ser classificados em dois tipos, que vem do inglês, um tipo chamado de grower, quer dizer que é aquele pênis que cresce, que são aqueles indivíduos que durante o estado flácido ele fica altamente contraído e parece bem pequeno. Mas durante a ereção ele aumenta muito de tamanho e fica no tamanho normal. Outra possibilidade seria o sujeito que tem um pênis chamado de shower, que é aquele pênis que no estado de repouso ele já fica bem esticado e bem relaxado. Na hora que ele fica duro ele tem um incremento bem menor em termos de comprimento e de calibre. Então veja que são características individuais. E muitas pessoas se preocupam com o tamanho do pênis flácido hoje em dia pela cultura dos nudes, pela estética genital da nudez. Na verdade, se você pensar bem, isso vai incomodar um número muito pequeno de pessoas que têm uma exposição da genitália, seja sujeitos que são atletas e trabalham, tem que tomar banho no vestiário e se despir, ou pessoas que trabalham em quartéis. A maioria das pessoas não vai ter uma preocupação tão grande em relação ao tamanho do pênis flácido. Porém, o que eu vou dizer é o seguinte, ele realmente diminui o tamanho flácido? Ele pode diminuir sim, mas geralmente a perda de comprimento flácido está relacionado à adrenalina. Seja que está muito estressado, muito preocupado, situações, você vai fazer uma prova, um concurso, se você for ver, vai fazer xixi na hora, o pênis está quase, você não consegue nem segurar, porque ele está altamente contraído. E tem pessoas que têm uma diminuição porque tem, como eu falei, é um aspecto natural, uma hiperfunção do sistema adrenérgico. A adrenalina deixa ele mais contraído. Isso geralmente é reversível e pode oscilar ao longo do tempo. O que as pessoas, obviamente, têm uma maior preocupação é o tamanho do pênis ereto, que é onde, eventualmente, normalmente você vai mostrar para a sua parceira e vai tentar ter o ato sexual e penetrar. E aí, nesses casos, o tamanho do pênis ereto ele vai depender da elasticidade do tecido interno, tanto da túnica abugínea que reveste internamente, como da musculatura. Obviamente cada pessoa vai ter o seu tamanho, mas ao longo do tempo
Você pode sim perder parte do comprimento por alguma doença que vai ou diminuir a quantidade de músculo, literalmente atrofiar, né, ou trocar esse tecido muscular por colágeno, que perde a elasticidade, logo durante a ereção ele acaba não se esticando tanto quanto ele costumava esticar, seja por alterações da túnica albugínea, como é o caso mais comum da doença de Peyronie, que é uma doença que muitas pessoas não conhecem, mas a gente acredita que cerca de 8% dos homens vão ter, que começa a se desenvolver placas de fibrose nessa túnica albugínea. E aí, durante a ereção, ele vai esticar e acaba não esticando completamente porque tem retrações da túnica. Essas retrações elas costumam ser assimétricas e não só ele diminui, mas pode haver deformidades, porque às vezes um lado diminui mais que o outro, na hora que vai esticar durante a ereção, isso pode gerar uma curvatura. Ou se a restrição à expansão for concêntrica ou volumétrica, vai dar afinamentos do pênis. Então, o que eu tenho para dizer ao final desse vídeo é que isso é verdade, né? O pênis ele pode sim diminuir, seja por uma perda da função erétil, por uma pior saúde da sua ereção no longo prazo, seja pelo desenvolvimento de doenças fibróticas, pelo desenvolvimento de colágeno, cicatriz na túnica albugínea, que a situação mais comum é a doença de Peyronie. É possível evitar isso? Certamente. Então, a melhor maneira de você evitar a diminuição das dimensões do pênis é você manter o pênis saudável, através de bom estilo de vida, através de um acompanhamento médico regular e da prevenção dos problemas de ereção como um todo. Se você manter ereções regulares, eu diria que é o melhor exercício que você pode fazer para manter o seu pênis saudável ao longo das décadas, até o final da vida. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e deixar seu comentário, eu vou responder a cada um. E eu queria aproveitar e convidar vocês para seguir o meu perfil no Instagram, que é @omédicodosHomens, onde todos os dias eu abro uma caixinha e vou responder cada uma pergunta de vocês. Tudo bem? Até o próximo vídeo.